Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso aqui de Cálculo 1. Hoje é a nossa 14ª aula. Nessa aula eu vou falar com vocês um pouquinho sobre limites infinitos. Então vamos começar vendo aqui a definição do que seria um limite infinito. Nós vamos dizer que o limite de f de x quando x se aproxima de a é infinito, e vamos escrever dessa maneira que aqui está. Se para qualquer m maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que sempre que a distância de x até a for menor que delta, isso implicar que os valores de f de x serão maiores do que m, ok? O que significa isso? Né? Que por maior que seja o valor de m escolhido, né, eu sempre consigo um delta, ou seja, eu sempre consigo uma vizinhança do a aqui, de tal maneira que para todo x nessa vizinhança, os valores de f de x ainda assim ficam maiores do que m. Significa que eu posso fazer o f de x tão grande quanto eu quiser, né? Bastando para isso eu escolher aqui uma vizinhança adequada do a. Então, à medida que o x se aproxima de a, os valores de f de x vão ficando cada vez maiores, né? E a gente simboliza isso dizendo que o f vai para o infinito. Lembrando que aqui é só um símbolo, porque nós não temos como precisar isso aqui. O que simboliza esse infinito aqui? Que a f de x vai crescendo cada vez mais à medida que o x vai se aproximando de a, tá? Lembrando aqui que eu defini aqui quando x tende a de modo geral, mas nós poderíamos, da mesma maneira que nós fizemos em aulas anteriores, definir esse limite aqui quando x tende a tanto pela direita quanto pela esquerda. O que muda é que aqui eu tenho que adequar essa parte aqui na definição, né? Quando o x está tendendo a pela direita, aqui nesse local aqui, né, teria que vir x maior que a e x menor que a mais delta. E se o x estiver tendendo a pela esquerda, seria x maior do que a menos delta e x menor do que a, tá? Mas a definição é basicamente a mesma, fazendo simplesmente essas adaptações aqui, tá? Então, nós vamos dizer que o limite de f, quando x se aproxima de a, é menos infinito, e vamos escrever dessa maneira. Se para qualquer n menor que zero, existir um delta maior que zero, de tal modo que, se a distância de x até a ficar menor que delta, isso significa que o f de x terá que ficar menor do que n, tá? Então, aqui é parecido com a parte de cima, só que aqui era para todo m maior que zero e aqui para todo n menor que zero. Então, aqui eu posso tomar o n tão negativo quanto eu quiser e mesmo assim eu sempre consigo uma vizinhança do a, aonde sempre que os valores de x estiverem nessa vizinhança, o f ainda assim fica menor que n. Então, eu posso fazer o f tão negativo quanto eu quiser, bastando para isso eu escolher adequadamente a vizinhança aqui do a. Então, nesse caso, nós dizemos que o limite de f de x quando x tende a a é igual a menos infinito. Vejamos aqui alguns exemplos. Os exemplos que eu separei são importantes porque eles dão base para a gente fazer outros cálculos lá na frente, né? Calcular o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita e limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda, tá? Então aqui, olha, né, vamos fazer o primeiro. Nós vamos ver que o primeiro caso, o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita vai dar infinito. Por quê? Porque para qualquer m maior que zero, se eu tomo delta igual a 1 sobre m, né? E aí, veja, aqui nós estamos fazendo x tender a zero pela direita. Então, na nossa definição, né, tem que ser x maior que zero e menor que zero mais delta. Isso tem que implicar que o f de x vai ser maior do que o m, né? Então, ó, se o x está entre 0 e 0 mais delta, que é o próprio delta, então, da condição x menor que delta, se eu inverto aqui, eu tenho que inverter a desigualdade. Se x é menor que delta, 1 sobre x fica maior que 1 sobre delta. E como eu tomei delta igual a 1 sobre m, 1 sobre delta é igual a m. Então, aqui eu chego à conclusão de que 1 sobre x é maior que isso e isso vale m. Tá? Então, para qualquer m escolhido, se eu tomar delta igual a 1 sobre m, sempre que o x estiver entre 0 e 0 mais delta, o f de x vai ser maior que m. Significa que o limite de f de x, que nesse caso é 1 sobre x quando x tende a zero pela direita, vai dar infinito.
De modo análogo, no segundo caso, nós vamos ver o seguinte, que limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, vai para menos infinito. Porque, dado n menor que zero, se eu tomo delta igual a menos 1 sobre n, que vai ser um número positivo, porque o n é negativo, nós temos o seguinte, que se o x está entre 0 e 0 menos delta, que é somente menos delta, né? Então, olha, dessa condição aqui, multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu tiro que delta é maior que menos x. Invertendo dos dois lados, aí eu tenho que inverter a desigualdade, então eu vou ficar com menos 1 sobre x maior que 1 sobre delta. E da maneira que eu tomei 1 sobre delta, nós sabemos que 1 sobre delta ele vai ser o quê? Menos n. Né? 1 sobre delta é menos n. Então, isso aqui vale menos n. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, eu chego que 1 sobre x é menor do que n, porque se eu multiplico por menos 1 dos dois lados, eu inverto a desigualdade. Então, sempre que o x estiver entre 0 menos delta e 0, significa que o f de x fica menor que n. Então, isso significa que à medida que eu tendo a zero pela esquerda, a função 1 sobre x ela vai se aproximar aí de menos infinito. Ok? Bom, esse primeiro exemplo, ele mostra para nós o seguinte, né? Que se o numerador for 1 e o denominador tender a zero pela direita, então o resultado será infinito. Analogamente, se o numerador tender a 1 e o denominador tender a zero pela esquerda, o resultado será menos infinito. Então tem uma notaçãozinha que a gente usa aí para simplificar a nossa vida, no sentido de mesmo não ficar trabalhando tanto assim com a notação de limite. Né? A gente usa a seguinte notação, ó. 1, né, sobre algo aqui que está tendendo a zero por valores positivos é infinito. 1 sobre algo que está tendendo a zero por valores negativos é menos infinito. E isso acaba facilitando para nós aí na hora da gente fazer os cálculos do ponto de vista de notação, tá bom? Não significa que nós estamos fazendo a divisão 1 sobre 0. Não, isso aqui tem um símbolo que nós estamos utilizando para dizer que o denominador ou está indo para zero por valores positivos ou está indo para zero por valores negativos. Primeiro caso, nós vimos o seguinte, 1 dividido por algo que está indo para zero por valores positivos vai para infinito. 1 dividido por algo que está indo para zero por valores negativos vai para menos infinito. Tá bom? Bom, segundo exemplo, ó, verifique que esse limite aqui vai para infinito, de 1 sobre x quadrado quando x tende a zero. Agora fica fácil, por quê? Porque aqui a gente percebe o seguinte, que eu posso me aproximar do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, ou seja, por valores negativos ou positivos, que essa parte aqui vai se aproximar de zero por valores positivos, porque está elevado ao quadrado. E o numerador aqui é 1. Então isso aqui vai dar 1 sobre algo que se aproxima de zero pela direita, valores positivos, e a gente já viu que isso aqui dá infinito, tá bom? Agora, uma observação para vocês em relação ao que eu já comentei no início da aula, mas é sempre bom a gente frisar, né? Se a gente chega à conclusão de que o limite é infinito ou menos infinito, apesar da gente simbolizar dessa maneira, nós não podemos dizer que o limite exista. Nós só vamos dizer que o limite existe no caso que ele for igual a um número finito L, tá? Isso porque isso aqui é só uma notação, um símbolo. Nós não sabemos precisar, né, o que seria o infinito ou o menos infinito. Né? Então, nesse caso, apesar de denotar assim, a gente diz que o limite não existe. Tá? Inclusive no livro, aí, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês vão ver. Dependendo da situação, se vocês chegarem que o limite dá infinito ou menos infinito, né? Às vezes você vai lá na resposta e tá que o limite não existe. Tá? Nós só vamos dizer que ele existe, então, quando ele for um número finito. Ok, agora vamos ver algumas propriedades que nos auxiliam. Lembrando aqui que eu coloquei nas propriedades só o caso onde a f vai para infinito, à medida que o x tende a A. Por que eu só coloco esse caso? Né? Porque se a f for para menos infinito, okay, quando x tende a A, se você põe esse menos em evidência, o que sobrar lá dentro irá para o infinito. Tá? Então, a gente sempre, mesmo quando a nossa função está indo para menos infinito, se a gente coloca um menos ali em evidência, a gente acaba recaindo num desses casos aqui. Então, é suficiente a gente falar a respeito de um desses casos. Tá? Então, se limite de f de x quando x tende a A é infinito
e limite de g de x quando x tende a é uma constante c. A soma, então, vai continuar indo para infinito. Então, quer dizer, se a g vai para uma constante c e a f está indo para infinito, essa soma continua indo para infinito. Já no caso aqui do produto, tá? O produto de f por g vai para infinito se c for maior que zero, né? Então, se a f vai para infinito e c é uma constante positiva, o produto vai para infinito. Isso é natural da gente pensar, né? G de x está se aproximando de uma constante positiva e f de x está ficando cada vez maior, né? Então, esse produto tem que ficar cada vez maior também, né? Analogamente, se a minha constante c é negativa e f de x aqui vai para infinito, esse produto aqui vai para menos infinito, ok? Certo, pessoal? Tá? Então, assim, se a f fosse para menos infinito aqui, também é o mesmo raciocínio. F vai para menos infinito e a constante c é positiva, o produto vai para menos infinito. F vai para menos infinito e a constante c é negativa, o produto vai para mais infinito, tá? Bom, pessoal, então eu separei agora aqui para vocês um exemplinho, né? Onde nós queremos calcular o limite de x² mais 3 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela esquerda. Observe o seguinte, tá? Observe que nós podemos reescrever esse quociente como produto da função x² mais 3 pela função 1 sobre x menos 2. Como essa aqui é um polinômio de grau 2, nós sabemos que o limite dela vai para 2 ao quadrado mais 3, que é 7, tranquilo. E esta daqui, olha, que é 1 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela esquerda, eu estou me aproximando de 2 por valores que são menores que 2. Então, isso aqui fica negativo, tá? Então, nós sabemos que 1 sobre algo que se aproxima de zero por valores negativos, né, vai para menos infinito. Então, essa parte vai para menos infinito e esta parte vai para 7, que é uma constante positiva, né? Então, nós sabemos aí que o produto irá para menos infinito. Se um fator vai para menos infinito e o outro fator vai para uma constante positiva, o produto, então, vai para menos infinito, tá? Então, na prática, para facilitar as contas aqui, a gente poderia simplesmente escrever o seguinte, ok? Esse limite aqui, né, é igual a 7 vezes 1 sobre 0 menos, isso aqui a gente sabe que vai para menos infinito, vezes 7, né, vai para menos infinito. Lembrando que isso aqui é só uma notação para abreviar aí os nossos cálculos, tá bom? Bom, pessoal, o último assunto da nossa aula de hoje é sobre assíntotas verticais, né? E nós vamos dizer que uma reta x igual a é denominada uma assíntota vertical da curva y igual a f de x, se pelo menos um dos casos a seguir ocorrer. Veja, pelo menos um significa que tem que ocorrer mais de um ou todos eles. Significa que se um desses 6 casos aqui acontecer, nós já vamos dizer que essa reta x igual a é uma assíntota vertical da curva y igual a f de x. Né? Quais são esses casos? Ó, limite de f de x quando x tende a for infinito, limite de f quando x tende a pela esquerda for infinito, limite de f quando x tende a pela direita for infinito, ou ainda, né, se o limite de f quando x tende a for menos infinito, quando x tende a pela esquerda for menos infinito, ou quando x tende a pela direita for menos infinito. Se pelo menos uma dessas aqui acontecer, nós vamos dizer que a reta x igual a é uma assíntota vertical da curva y igual a f de x. Então, eu separei para vocês aqui alguns casos onde a gente percebe, né, essa tendência de comportamento assintótico. Aqui, nesse primeiro caso, olha, quando x se aproxima de a pela esquerda aqui, a função f de x vai tendendo ao infinito. Então, nós temos um comportamento assintótico em torno de x igual a a. Já nesse caso aqui, olha, quando x se aproxima de a pela direita, f de x também vai para o infinito. Aqui, se o x se aproxima de a pela esquerda, o f vai para menos infinito. Aqui, se o x se aproxima de a pela direita, o f vai para menos infinito.
E aqui, nos 4 casos que eu coloquei com limites laterais, né? Mas nós podemos ter uma situação onde o limite, de modo geral, né? Como é esse caso aqui, olha, limite quando x tende a zero da função 1 sobre x quadrado, como nós já vimos aí nos exemplos anteriores, a gente já viu que esse limite vai para infinito, né? X tendendo a zero tanto pela esquerda quanto pela direita, em ambos os casos, né, o limite vai para infinito. Então, esse é um caso onde nós não temos os limites laterais, nós temos o limite de um modo geral, quando x tende a zero, né, porque tanto pela esquerda quanto pela direita a função está indo para infinito. Poderíamos ter um caso também onde ela, tanto pela esquerda quanto pela direita, iria para menos infinito. Então a gente vê claramente que essa função, devido ao fato de que nós não podemos dividir por zero aqui, né, ela tem uma tendência de comportamento assintótico aqui em torno do zero. Então a gente diz que a reta x igual a zero é uma assíntota vertical dessa curva, tá? Então nesse caso aqui a reta x igual a zero coincide aqui com o eixo y, ok? Um último exemplinho dessa aula, né? Se a gente considerar a curva y igual a 2x sobre x menos 3 e a gente faz o x tender a 3 pela direita, nós vemos que aqui em cima vai para 6, que é uma constante positiva, embaixo aqui está tendendo a zero por valores positivos. Então eu posso pensar que isso aqui é 6 vezes 1 sobre 0 mais, 1 sobre 0 mais vai para infinito, multiplicado por uma constante positiva, isso vai para o infinito. Analogamente, quando x tende a 3 pela esquerda, a gente percebe o seguinte, como x está tendendo a 3 por valores menores que 3, essa parte aqui do denominador vai para zero por valores negativos. Aqui em cima continua indo para 6, então nesse caso a gente tem 1 sobre 0 menos, que vai para menos infinito, multiplicado por uma constante positiva. Então, algo que vai para menos infinito multiplicado por uma constante positiva vai para menos infinito, né? Então, nesse caso, a reta x igual a 3 é uma assíntota vertical dessa curva, né? E nós temos um comportamento assintótico à esquerda e outro comportamento assintótico à direita. Pela esquerda, quando eu me aproximo de 3, a minha função está tendendo a menos infinito. Pela direita, quando eu me aproximo de 3, a minha função está tendendo a mais infinito. Tá bom, pessoal? Então, isso é o que eu tinha para a aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Até mais, tchau, tchau.